Olá, eu sou o Rafael Peloso e hoje estou aqui na clínica Reabilite, especializada na recuperação esportiva, e vou mostrar um pouquinho como que é esse importante trabalho na recuperação do atleta. A Associação Filhos de Bauru conta com o patrocínio de Faculdades Integradas de Bauru, FIB, a faculdade que mais cresce em Bauru e região. Corpo Ideal Suplementos, os melhores suplementos você encontra em corpoidealsuplementos.net.br. Eletrogui, as melhores soluções com os melhores preços em materiais elétricos. Grande Bauru, acesse ônibus online e confira tudo sobre sua linha. Mr. Ninos, restaurante e pizzaria, o melhor sabor. Beneficência Portuguesa de Bauru, há 100 anos cuidando da saúde de Bauru e região. Imagem Diagnósticos Médicos, sempre acreditando na vida. Dinâmica Construtora, Residencial Quinta Ranieri Gold, o sonho que sua família merece viver. E Nizam Materiais Esportivos, qualidade é Nizam. Nós estamos ao lado do equipamento onde o Cleiton Pedaleira foi submetido ao exame. Nós vamos saber como que foi realizado este exame. Doutor, como que está a avaliação do atleta? Tá, esse exame, este equipamento é um dinamômetro isocinético, que tem 2 clínicas apenas no interior de São Paulo que realizam esse exame. E o exame do atleta, o objetivo era avaliar a capacidade de força, potência e resistência muscular desse atleta. Então, baseado no tempo cirúrgico dele, né, ele fez uma cirurgia de joelho, nós realizamos a avaliação para ver a possibilidade desse atleta retornar ao seu esporte com mais segurança. Então esse exame primeiramente foi feito para a articulação do joelho, pode ser feito para qualquer outra articulação, mas o Cleiton, como tinha cirurgia de joelho, então focamos nessa articulação dele. Foi feito primeiro um teste de força muscular, com 5 repetições de flexo-extensão de joelho, depois um teste de potência muscular, onde ele realizou mais 5 repetições de movimentos de flexo-extensão, e o último teste para resistência muscular com 20 repetições de movimento. A diferença entre um teste e outro é a velocidade que a máquina pré-determina. Então o dinamômetro ele consegue manter a mesma velocidade angular durante o teste, com a mesma resistência. Isso é o que diferencia ele de um equipamento convencional de musculação. Então o atleta faz o esforço, o dinamômetro capta essa força e joga no software para a gente. E aí o resultado vai ser em formas de gráficos, né, e tabelas que nós vamos analisar e conseguir dizer se o atleta está apto ao retorno ao esporte. No caso do Cleiton, ele apresentou ainda, pelo tempo de cirurgia, né, que era em torno de 5 meses, ele apresentou um pouco de déficit muscular na perna esquerda, que é o joelho operado dele. Então ele necessita aí de mais pelo menos 1 mês e meio de reabilitação. Mas com este exame, a gente consegue personalizar essa etapa final de reabilitação do atleta. Então a gente sabe exatamente o que ele precisa fazer na reabilitação para poder voltar ao esporte sem risco, né? Com maior segurança, portanto. Então, através dos resultados do exame, vai poder fazer uma recuperação personalizada só na lesão dele. Exatamente. Então a gente vai fazer agora, a gente montou o programa dele de reabilitação para ele executar, baseado no déficit que apresentou no equipamento. Pode ser apenas um déficit de força, ou de potência, ou de resistência muscular. Isso na hora de realizar, depois da reabilitação, isso muda bastante coisa. Tá? Então você consegue trabalhar exatamente o déficit que o atleta apresentar. E acelera a recuperação? Auxilia muito ou não? Sim, auxilia bastante, porque senão a gente fica fazendo um trabalho um pouco mais generalizado com o atleta. A gente não consegue, sem esse exame, dizer exatamente qual é o déficit específico. Então, com esse equipamento, ele diz pra gente que o déficit específico do atleta. E aí você direciona todo o programa. Isso, com certeza, além de dar mais segurança, acelera o processo de reabilitação. Lembrando que isso pode ser usado não só para atleta, né? Para qualquer paciente nosso de clínica, né? O atleta de final de semana ou não, o não atleta, pode realizar também este exame para a gente conseguir entender melhor qual é a patologia desse atleta, né? Ou desse paciente. E aí conseguir reabilitar ele de uma maneira também mais eficaz. E o tratamento do paciente comum é o mesmo do atleta? É o mesmo do atleta. Tá? O exame é o mesmo que é feito para o atleta, é feito para o paciente comum. Por quê? Porque o dinamômetro, esse equipamento, ele se adapta ao paciente. Então, o que torna um exame bastante seguro para fazer dos 8 aos 80 anos de idade, que a gente preconiza para poder fazer uma avaliação
mais específica da patologia do atleta. E quais lesões podem ser descobertas aqui nesse aparelho? Tá, principalmente as lesões em decorrência de desequilíbrio muscular. Então as tendinites, bursites, lesões musculares, as lesões que a gente chama de não traumáticas, né? Então todas essas lesões, elas acontecem de uma maneira crônica por conta de um desequilíbrio muscular que vai se perpetuando na articulação do paciente. Isso leva a articulação a uma sobrecarga. Então com esse exame a gente consegue determinar qual é esse desequilíbrio muscular. Né? Que não basta o paciente ficar tomando apenas medicamento para dor, a gente tem que resolver a causa do problema. Com esse exame a gente consegue ver qual é a causa do problema, qual é o grupo muscular que ele precisa fortalecer para poder se livrar daquela dor na articulação. E aí o trabalho pós o exame é o mesmo que é feito para o atleta e também para o paciente comum, sendo na recuperação, musculação, condicionamento físico? Exatamente, porque é lógico que para o atleta esse exame ele nos diz também qual é a capacidade de carga que o atleta consegue executar. Então é lógico, na hora de eu diferenciar o atleta do não atleta, eu personalizo também o peso que ele vai ter que fazer no fortalecimento, lá na academia ou na clínica de fisioterapia. Tá? O não atleta ele tem uma capacidade muscular menor, então o protocolo dele vai ser adaptado para ele. Mas o que diferencia é apenas a carga que ele vai suportar, né? O processo é o mesmo. E agora nós vamos conhecer outro equipamento exclusivo da clínica. Esse equipamento é um equipamento que serve para a gente testar o equilíbrio do paciente ou do atleta, né? Então é uma balança de equilíbrio. Então através da descarga de peso do paciente em cima da balança, ele transmite para nós lá para o computador a descarga de peso que ele está fazendo. Então através desse exame a gente consegue constatar se a descarga de peso do paciente ele está igual ou de um membro com o outro ou se está tendo algum tipo de compensação com esse equilíbrio, né? Então a gente pode fazer essa avaliação tanto com os dois pés apoiados quanto de uma perna de cada vez, que aí a gente traça também o deslocamento anterior, posterior e lateral, né? Tanto direito quanto esquerdo desse paciente, né? Com isso a gente consegue fazer um trabalho melhor com relação à propriocepção desse paciente, que seria um treino de equilíbrio, né? Focado de acordo com o déficit que ele apresentar aqui no equipamento. Tá? No caso de pacientes mais idosos que têm perda de equilíbrio por quedas, né? Então a gente consegue ter uma melhora legal com a resposta, né? Com o resultado desse equipamento, a gente trabalha em cima do déficit dessa paciente. Em atletas a gente consegue, principalmente em pós-operatórios, que esse déficit aparece devido a um joelho operado, um tornozelo operado, né? Então ele acaba tendo mais dificuldade para estar conseguindo voltar à prática de atividade física devido a alguma insegurança. Então, essa insegurança pode ser pelo desequilíbrio também com relação ao anterior, lateral dele, com relação à sua pisada, né? Então, esse equipamento ele é utilizado por nós aqui para testar e ver se o equilíbrio desse paciente está de acordo e se ele está apto para voltar a uma atividade normal dele. Quais os benefícios que o exame traz para o atleta? Para o atleta em específico, principalmente aquele atleta que passou por um processo cirúrgico, para devolver a ele uma propriocepção, que seria o quê? Um conhecimento melhor sobre o deslocamento dele. Se ele está em uma perna, por exemplo, operou um joelho direito, no caso do atleta, ele vai fazer tanto na perna direita quanto na perna esquerda. Então, talvez essa perna direita dele que ele operou, geralmente, na maioria dos casos, principalmente no final de recuperação, ele apresenta um déficit ou mais anterior, ou posterior, ou lateral. E a gente treina bastante, que é a forma proprioceptiva, um equilíbrio numa cama elástica, um equilíbrio num balancinho, que são exercícios específicos aí para fisioterapia, e consegue controlar melhor isso. Consequentemente, a volta desse atleta, ele vai ter mais segurança, mais firmeza num salto, mais agilidade no movimento lateral, através de um trabalho sendo feito mais específico em cima do déficit que ele está apresentando naquele momento.
para paciente não atleta? Para paciente não atleta, né, a gente tem uma gama aí de pacientes que a gente pode até falar desde pacientes idosos, tá, até crianças também, né, então a gente foca sempre a melhora do equilíbrio. Tá? Então, pacientes idosos, quedas, fraturas, às vezes usa bengalinha com fraqueza muscular, a gente associa o fortalecimento muscular com o treino de equilíbrio para esses pacientes terem menos quedas, né? E em relação a também não atletas cirúrgicos, pacientes com cirurgias de tornozelo, por exemplo, que perde bastante a propriocepção, então a gente faz bastante o treinamento. Inclusive, esse equipamento também dá para ser feito um treinamento com ele, em cima dele específico, não só também utilizando equipamentos de fisioterapia como cama elástica, balancinho, pode ser feito um treino em específico direcionado para o paciente aqui também. Esse é um equipamento que não é muito comum aqui no Brasil, né? Não, não é muito comum. Esse equipamento aqui no interior, pelo meu conhecimento, pelo nosso conhecimento da clínica, acho que é o único aqui. A Associação Filhos de Bauru conta com o apoio de Senel, Secretaria de Esportes de Bauru, Casa Company, 1,99, Batista e 1º de agosto, Bauru Gelo, gelo bifiltrado, LFG Cursos para Concursos, Reg Mix, concreto e argamassa, Factory Sound, a loja do seu carro, Pugliese Serviços de Call Center, Moino Materiais Elétricos para seu negócio, Purifique, o melhor da água, B4 Soluções Seguras, Guaraná Clube Academia, 94 FM, blocos e blocos, pisos e blocos de concreto, Pastelaria Paladar em Agudos, RM Telecom, planos empresariais Vivo, Livraria Sepsoto, todos os livros universitários pelos melhores preços, Pigmento Digital, impressão digital e 96 FM. Esse equipamento, na verdade, a gente faz a avaliação do paciente, né, do pé e da pisada do paciente, para ver a necessidade desse paciente ter que confeccionar a palmilha para ele, né? Então essa plataforma é uma plataforma francesa, né, uma plataforma de baropodometria, na onde a gente consegue avaliar tanto o tipo de pé do paciente quanto o tipo de pisada desse paciente. Então o paciente sobe na plataforma, a plataforma capta a pressão do pé do paciente e joga no programa para a gente analisar depois essas imagens. Aí a gente vai conseguir ver aonde o paciente descarrega muita pressão nesse pé, que pode estar causando a patologia. Além da avaliação do pé, a gente avalia também a pisada do paciente, que podem ser coisas diferentes. O pé do paciente é de uma maneira, e a hora que ele anda, por adaptação, acaba mudando um pouquinho o jeito que ele pisa. Então, para fazer a pisada, o paciente passa em cima da plataforma andando, tá? Para poder ver a dinâmica da passada desse paciente. A plataforma capta essa passada e aí depois a gente vai analisar também para ver a forma que o paciente está executando essa pisada. Quais são os benefícios que trazem a palmilha personalizada? Tá. A palmilha, a gente sabe hoje que muitas patologias, até dores cervicais, podem ser ocasionadas pela forma que o paciente pisa. Tá? Isso sem contar as patologias do pé mesmo, as famosas joanetes, as calosidades, as dores no pé que muitas pessoas têm ao final do dia, problemas circulatórios, dores na coluna e patologias de joelho, quer dizer, qualquer patologia que a gente tenha no corpo, na parte ortopédica, muitas podem ter relação com a forma que o paciente pisa, a forma errada que o paciente pisa, na verdade. Né? Uma diferença de comprimento de pernas, por exemplo, é bastante comum também. E no caso do atleta, quais os benefícios da palmilha? Tá. O atleta, como ele faz sempre um uso excessivo, né, da forma da pisada, por correr, por ter que executar muitos movimentos repetitivos, então se ele tiver uma pisada inadequada, ele pode desenvolver uma patologia de joelho, uma patologia de quadril, pela forma que ele pisa. Então, hoje tem palmilhas personalizadas para atleta,
e específicas para o esporte que o atleta executa. Então tem palmilha para quem corre, palmilha para quem joga futebol, para quem joga basquete, para que o paciente possa ter uma melhor dinâmica da pisada sem correr tanto risco de ter patologia por conta dessa pisada. Essa esteira é uma esteira antigravitária, tecnologia desenvolvida pela NASA, é uma esteira americana, onde ela consegue reduzir até 80% do peso do paciente. Então o paciente pode fazer tanto a caminhada quanto a corrida nessa esteira com menos 80% do seu peso de impacto. E isso é bastante importante, tanto na reabilitação de um paciente, quando ele está retornando ao trabalho de treino de marcha, trote e corrida, quanto para o atleta. Quando o atleta apresenta alguma dor durante o seu treinamento e essa dor é em decorrência do impacto de caminhada ou de corrida, então o atleta não precisa mais parar de treinar, ele pode continuar fazendo a sua atividade aeróbica nessa esteira antigravitacional. E por que é um dos segredos do Cristiano Ronaldo? No caso, o Cristiano Ronaldo ele já tem uma cirurgia de tornozelo, então para evitar o excesso de impacto sobre essa articulação, ele faz todo o treinamento aeróbico na esteira antigravitária, para reduzir o impacto sobre o tornozelo. Com isso, a vida útil do atleta aumenta muito. Então quer dizer que o Cristiano Ronaldo aí vai ter uma vida maior usando esse equipamento? Exatamente. Tanto ele, nós sabemos que Rafael Nadal, Djokovic, LeBron James, o Kaká, no time que ele está nos Estados Unidos, todos eles utilizam essa esteira. Porque as patologias do atleta, além da repetição do gesto esportivo, também o excesso de impacto leva o atleta a desenvolver essas patologias. Então, quando eles podem reduzir esse impacto, eles conseguem por meio dessa esteira, para preservar a articulação. Antigamente isso só era possível fazendo atividade na piscina, né, para reduzir o impacto. Hoje, com o advento dessa esteira, você consegue manter a mesma mecânica de corrida ou de caminhada com menos impacto. E em relação ao impacto que teria numa piscina, é o mesmo ou aqui é maior? Não, na verdade aqui a gente consegue reduzir 80%. Na piscina você não tem esse cálculo, né? Você tem uma estimativa de redução de impacto, baseado na profundidade da piscina. Aqui a gente tem a certeza de quanto a gente está reduzindo de impacto. Então não dá para estimar quanto que seria numa piscina em relação à esteira? Não dá. Mas a mecânica de corrida nessa esteira com relação à piscina é melhor na esteira, porque você não tem a resistência da água, né, o que limita muito a sua atividade mecânica. Aqui o paciente consegue, ou o atleta consegue manter o mesmo gesto mecânico de corrida ou de caminhada para preservar a atividade física dele. Você já falou que é importante para os atletas, mas os pacientes não atletas também podem usar a esteira? Sim, o nosso uso aqui na clínica, além dos atletas, são para os pacientes que fizeram alguma cirurgia ou estão reabilitando patologias de tornozelo, joelho, quadril ou coluna lombar. Esses pacientes podem começar a voltar a treinar a marcha deles ou a corrida nessa esteira, porque é muito comum quando esse paciente volta a trabalhar a marcha ou a corrida, eles começam a desenvolver um pouco de dor, que é uma adaptação. Nessa esteira esse processo é bem mais tranquilo, né, porque você consegue ir aumentando a descarga de peso gradativamente, então a adaptação é melhor. Nós tivemos uma paciente que ainda estava na cadeira de rodas, mas a gente colocava ela na esteira para treinar marcha. Quando ela pôde sair da cadeira de roda para a caminhada, ela já caminhou só com uma bengalinha, não precisou passar por andador, muleta, para depois trabalhar a marcha dela. Como que funciona lá dentro da bolha? O que tem exatamente lá dentro? Essa esteira ela tem 2 compressores que inflam essa bolha, né? E aí o paciente ou o atleta, ele veste uma bermuda de neoprene e a gente lacra ele dentro dessa bolha através daquele zíper na parte do quadril. Então, quando infla, ele faz uma força empurrando o paciente para cima, né? Ela calcula primeiro o peso do paciente, depois a gente calcula quanto que a gente quer retirar de carga. E aí, esse compressor empurra o paciente para cima, retirando essa carga. E a carga é ajustada de acordo com a patologia do Isso, paciente? De acordo com a patologia. Quando o paciente pode descarregar 50% de carga numa caminhada ou numa corrida, é isso que a gente coloca ali na esteira, 50% de carga. E aí, conforme o médico vai liberando, a gente vai tendo uma melhor resposta, a gente vai aumentando a descarga de peso do paciente. E agora nós vamos saber como que surgiu a clínica. Bom, a Reabilite Bauru, ela teve o seu início em 2005, né, uma parceria com o sócio José Bassan, né.
a gente teve o início, né, através de um propósito, que era montar uma clínica voltada à ortopedia e fisioterapia de esporte, né, e com o intuito de trazer uma qualidade no atendimento, né, poder proporcionar a esses pacientes e atletas uma gama de tratamentos, incluindo equipamentos de ponta, né, para visar o desempenho final dos atletas e dos nossos pacientes ortopédicos. E hoje o atleta não precisa mais sair de Bauru para se tratar. Exatamente. O objetivo da Reabilite era trazer esses equipamentos de ponta, essa reabilitação de alta qualidade, não só para os nossos pacientes convencionais, mas também para os atletas, tanto os atletas profissionais quanto os atletas de final de semana, né? Então, estamos há 10 anos, aí comemorando agora em outubro de 2015, 10 anos, com esse foco, com esse objetivo de cada vez melhorar e ter mais qualidade na reabilitação dos nossos pacientes e dos nossos atletas. Nesses 10 anos, quais atletas passaram aqui pela clínica? A gente tem uma parceria com o Bauru Basquete, né? Temos uma parceria com os atletas do vôlei, então já teve até atletas aí de alto nível, como Alex Garcia, e entre outros, Murilo Becker, que já passaram aqui por atendimento, por avaliações aqui nos nossos equipamentos aí. O mais recente foi o Cleiton Pedaleira, da FIB Bauru. Isso, agora a nossa parceria mais recente é com o futsal da FIB, onde fizemos a avaliação do Cleiton Pedaleira e queremos aprofundar cada vez mais essa relação com o esporte bauruense, até como forma de apoio ao esporte, que acho que Bauru precisa dessas parcerias para o esporte crescer cada vez mais. Olá, eu sou Rafael Pelosi e está começando mais um TV FIB Futsal. Hoje a gente conversa com um novo integrante da comissão técnica, o técnico Alemão. Alemão, você passou pela FIB aqui na comissão técnica em 2010 e volta 5 anos depois. Como que é essa volta? Primeiro contato foi em 2010, né, onde a equipe ainda disputava a Série Prata, a antiga Série A2. Foi um ano que até ocorreu o acesso da equipe, né? Eu vim para auxiliar o Elton e fazer o trabalho com os goleiros. E hoje, né, a gente volta aí após 5 anos. A equipe já na Liga Paulista mudou o formato, né? Competição mais organizada, de um nível mais elevado de equipes. E eu volto também mais experiente, né, com a situação toda. Então, por mais que nesse período tenha trabalhado com a base aqui da FIB, sempre acompanhei a equipe adulta, procurei manter os estudos, né, para que, quando tivesse oportunidade, estar mais preparado ainda do que do primeiro momento. Você esteve em bastantes jogos aqui no primeiro semestre. Qual que você faz a avaliação do que dá para melhorar trabalhando com a base nesse segundo semestre? Eu acompanhei alguns jogos, né? Não todos, mas acompanhei a maioria dentro de Bauru. A gente analisar, né? Resultado é complicado porque eu não estava presente no dia a dia, né, da equipe. Mas a gente viu que em muitas ocasiões a questão de jogadores machucados, o pessoal ficou doente, essa questão da dengue acabou pegando a equipe num momento delicado. Então a gente pensa nesse projeto, fazer o trabalho em conjunto com a categoria de base, a gente tem um suporte maior para a equipe adulta, né? A gente tem os meninos aí que vêm no trabalho já a médio e até longo prazo nas categorias de base, para que eles deem esse suporte para a equipe adulta, que no momento de emergência, que um jogador, caso venha se contundir, esses meninos tenham condição de suprir essa ausência e dar o suporte para a equipe necessário. E quanto tempo você espera ter uma equipe competitiva com os jogadores da base? Então, para esse segundo semestre não foi possível a gente já ter a equipe sub-20 disputando competição, né? Então a gente vai ter os meninos integrando o elenco principal, para aos poucos a gente colocando esses garotos para as partidas, né? Agora penso eu que a gente tendo um trabalho legal de treinamento, com o pessoal do adulto que permaneceu até o restante da temporada,
Para o ano que vem, esses meninos aí tendo a competição da sua categoria, da sua idade, e esses meninos do adulto dando a resposta para a gente aí, penso que o ano que vem a expectativa é que seja melhor do que foi o rendimento esse ano. Tá? Mais uma vez frisando que quem permaneceu, a gente tem total confiança que esse pessoal vai dar conta do recado aí. Hoje já tem alguns jogadores do elenco que trabalham no principal que foram alunos seus nas categorias de base quando você trabalhou pela primeira vez aqui na FIB. Isso, hoje o grupo que está iniciando esse trabalho aqui com o Elton, alguns já estavam no primeiro semestre, né? Então a gente tem 2 meninos aí que estão fazendo parte do adulto, né? É o Pedro e o Léo. Até em um momento, por até então não ter equipe sub-20, esses meninos acabaram saindo de Bauru, tiveram uma experiência primeiro em Santa Catarina, depois na própria Botucatu, que é próxima aqui, porque essas cidades tinham a equipe sub-20. Então, com esse novo foco, a gente olhando realmente para essa situação de formar os jogadores e ter a continuidade, esses meninos estão aqui hoje e da mesma forma como os 2 estão, pode ter certeza que com o trabalho que a gente vai aplicar, né? Até então a gente planejava, estudava, a gente agora é o momento de aplicar isso, essa situação vai melhorar ainda mais. Então o projeto é se tornar uma referência em revelação de jogadores aqui em Bauru. Com certeza, a gente está falando até que em relação a atletas de Bauru, se a gente pegar de 2008 para cá, acho que 2007, se não me engano, teve a equipe sub-20 aqui na FIB, hoje a gente não tem nenhum menino de Bauru, um atleta de Bauru, jogando futsal alto nível, né? E a gente pega a qualidade que tem os garotos, o tamanho que a cidade a gente pensa que isso era uma falha que acontecia, né? E então por isso a gente reviu alguns pontos e é trabalhar em cima disso, para que esses garotos tenham condição realmente de amanhã estarem ou na nossa equipe principal ou estarem jogando em outras equipes, né? Um primeiro momento olhar para os meninos de Bauru, né? Para os alunos da faculdade, entendeu? Que tenham idade e possam ingressar ao projeto, mas que também acaba se tornando um polo da região, né? A gente já tem garotos hoje que jogam nas categorias menores nossas, e o foco é esse, é a formação, né, do atleta, até propriamente para que a equipe adulta tenha condição de repente de buscar jogadores com mais nome, né, de um peso maior, enquanto a balança com essa garotada que tende a subir aí. Esse foi o Alemão, o novo integrante da comissão técnica da FIB. Até a próxima FIB Futsal.